Eu fiquei curioso. Vamos lá para uma pauta que... Isso aqui é coisa séria. Vamos lá? Saímos da loucura da direita, agora vamos para a loucura da esquerda. Meu Deus. Governo quer que linguagem neutra entre na pauta do Congresso. Uma coisa relevante. Verdade. Né? Aliados, no entanto, dizem que o presidente Lula resiste à ideia e não quer se envolver nesta polêmica. Não agora, só depois. O governo vai dar munição aos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, especialmente aqueles que se dedicam a defender pautas mais conservadoras. O Ministério da Cultura divulgou uma lista com 30 propostas que devem fazer parte do novo Plano Nacional de Cultura. Uma lei que, se aprovada no Congresso, vai estabelecer as metas do setor pelos próximos 10 anos. 10 anos. A pasta é comandada pela ministra Margarete Menezes. Uma das propostas, talvez a mais polêmica, é a criação de um programa que prevê que estudantes, educadores e gestores terão, abre aspas, formação para uso da linguagem neutra, fecha aspas. O tema divide opiniões. As palavras todos e todas, por exemplo, seriam substituídas por todes. Menino e menina dariam lugar a menine. Os debates certamente serão acalorados. Que matéria mal escrita, né? Não parece uma revista de fofocas? Baixo, parece. Um dos maiores críticos da instituição da chamada linguagem neutra não binária é o atual presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, Nicolas Ferreira. Quando era vereador em Belo Horizonte, ele conseguiu aprovar uma lei municipal que proíbe o uso da linguagem neutra nas escolas da capital mineira. Abre aspas. Em BH não tem mais todes. A língua portuguesa será respeitada, disse ele na época. Depois de enviado pelo governo, o projeto será analisado pela Comissão de Educação, que além de Nicolas, é controlada por parlamentares de perfil conservador. Tem mais coisa na matéria aí? Ou acabou? Acabou? O incentivo à linguagem neutra foi uma das propostas aprovadas em um encontro que reuniu em Brasília mais de 4 mil pessoas ligadas a diversos setores da arte e do entretenimento. Enfim, aí tem muita coisa, também não vou ler essa matéria toda. Mas é basicamente isso. O Ministério da Cultura quer fazer um programa de capacitação das pessoas para ficar ensinando que você não tem que falar menino e menina, você tem que falar menina, que você não tem que falar todos e todas, você tem que falar todes. Eu acho que esse é o mais estranho, assim, cara. Eu acho que tu começou muito bem a tua fala. Por que o Ministério da Cultura está definindo uma pauta da educação? Eu acho que essa é a primeira coisa que eu penso. Inclusive o Camilo Santana, eu não sei o que ele tá fazendo. Eu não sei uma medida que o Camilo Santana até agora tomou. Absolutamente nenhuma. Posso ser ignorância da minha parte, tal, faz parte. Mas eu nunca vi... A única vez que eu vi o Camilo Santana na mídia foi aquela vez que ele fez uma conta errada. Lembra no pronunciamento? Que ele foi fazer uma conta ao vivo, ele fez uma conta errada. Teve uma coisa dessa? Tá me lembrando muito vagamente. No Ministério da Educação, neste governo, que a princípio deveria ser uma pauta. Mas por que a Margarete Menezes, ministra da Cultura, né, que até agora não fez nada de relevante, a única vez que apareceu na mídia, foram duas, na verdade. A primeira delas foi quando ela colocou uma artista pra cantar. Ah, peço o Lili pros amigos que estão privados. Lembra? Não. O lançamento do Ministério da Cultura, ela fez uma apologia ao crime. Ah, foi? Fez uma apologia ao crime. Botou uma artista lá que ficou pedindo o Lili dos amigos que estão privados da liberdade. E depois ela entrou na polêmica do financiamento da Lei Rouanet. Né? Então foram as únicas duas questões que eu vi da Margarete. Bom, agora tem uma Menezes. terceira. Agora tem uma terceira. Ah, não, também teve o processo, se eu não me engano, até o Guto entrou com uma notícia crime em relação ao financiamento do Ministério Acho que era de um show dela mesma? da Cultura, um show dela mesma. Um show dela O Ministério mesma. estava financiando o show dela. Olha, 3 motivos, né, pra gente ficar mais de olho no Ministério da Cultura. Rapaz, a mulher tá destruindo a carreira dele. Quer dizer, destruindo. A era esquerda boa. tá. Era boa. Era boa. Era boa. Era boa. Eu gosto de Margarete Menezes. Ah, tá. Mas que tu é uma boa cantora. Claro. Uma boa cantora. Já pulei pipoca do Carnaval de Salvador, só de Margarete Começou com Menezes. Salvador, então. É verdade, eu não tenho cara de fazer isso, mas eu já Não fiz. tem, Não sei que tu faz preconceito. Eu faço muitas coisas estranhas. Mas falando desse fetiche aí da linguagem neutra. Vamos lá, vamos só para vocês terem uma noção do estado atual da cultura brasileira, né? Porque isso é importante que a gente fale um pouco da cultura, que é a cultura brasileira hoje. Vamos lá. O Brasil, minha gente, se notabilizou como um país exportador de cultura, sobretudo no campo da arte musical. A nossa música dos anos 70, 60, 80 é, até hoje, ouvida em muitos lugares fora do Brasil. No Japão, na Europa, nos Estados Unidos menos, mas sobretudo Japão e Europa. O que se conhece de música brasileira lá, tirando os artistas internacionais da nova safra, tipo a Anitta, que faz regularmente show no exterior, é fundamentalmente Tropicália,
bossa nova, né? E Tropicália, bossa nova, um pouco de samba também, se conhece um pouco de samba. Ou seja, é aquela arte da MPB mais clássica, mais antiga. Essa é uma arte de esquerda. Fundamentalmente, os grandes compositores da MPB nesse período são caras de esquerda. É Caetano, é Chico Buarque, os intérpretes também são de esquerda. Então tem muita gente de esquerda que circulou, que fez essa arte chegou lá fora. Hoje o Brasil não tem um movimento artístico musical que seja pujante. Qual é? Ah, tá, beleza, tem o sertanejo, tem o funk. Mas, sim, convenhamos, com todo respeito ao sertanejo, ao funk, com todo respeito a quem gosta, você não vai comparar uma coisa com a outra. Assim, a qualidade artística do sertanejo médio universitário e mais ainda do funk é baixa, entendeu? As músicas são muito repetitivas, se fala geralmente dos mesmos temas, no caso do sertanejo é de cornitude e no caso de funk é de putaria, e os temas ficam nisso aí, as pessoas basicamente falam dessas coisas 1 milhão de vezes. Música de funk é um tcheca, 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 desce, 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 senta, 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 com variantes. Às vezes é primeiro desce, às vezes é senta. E aí eles vão variando, senta agora, desce depois, e é isso. E sertanejo é, eu peguei você com alguém no motel, você me pegou com alguém no motel, eu sou corno, você é corna, eu tô sofrendo, eu quero beber, eu tô bebendo, saio com os amigos pra beber, as minas deu PT e eu tô bebendo lá, e a vida de corno é difícil, ai, o amor, romantismo. Não tem muita expressão literária nessa música. Musicalmente também é pobre. Harmonias iguais, geralmente 4, 5 acordes de base, acabou, não tem muitas progressões. Isso é a música brasileira hoje, ok? Literariamente, vamos para a literatura. O que a literatura brasileira atual tem produzido de valor? Produziu um livro aí que foi o Torto Arado, do Itamar, que foi um livro notabilizado pela polêmica em torno. Eu não li o livro, mas amigos meus que entendem muito de literatura disseram que o livro é uma bosta, que é muito ruim. Então, assim, não tem literariamente muita coisa grandiosa sendo feita no Brasil. Ou pelo menos as coisas que são mais importantes talvez estejam ocultas aí. A gente não tem mais uma literatura. E o Brasil já teve literatura boa. Nós tivemos vivos simultaneamente. Vamos lá, tentem ter noção disso. Nós tivemos vivos simultaneamente, todos na mesma época. Imagine hoje, se eles estivessem vivos hoje. Nós tivemos Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Jorge Amado, tudo vivo na mesma época. Antônio Calado, deixa eu citar mais, tem muito mais que isso. João Cabral de Melo Neto, Hilda Hilst, tivemos vários poetas, especialmente poetas, grandes poetas e grandes romancistas. Tivemos o movimento do modernismo nordestino, modernismo paulista, depois a geração de 45, depois a geração de até 60. A gente teve ali, dos anos 20, vamos dizer assim, do início, até um pouco antes, do início do século 20 até os anos 50, 60, nós tivemos literatura de alto gabarito. Havia críticos literários estrangeiros no Brasil que comparavam a poesia brasileira, caudalosa, que era feita na época, à poesia francesa. Nós estávamos num patamar que alguns poetas nossos eram maiores que poetas da França. Era essa a situação da literatura no Brasil. Todos esses nomes que eu citei aqui foram nomes que eram intelectuais, públicos, conhecidos, que tinham seus livros que circulavam, as pessoas liam os livros. Então saía um livro do Carlos Drummond de Andrade, toda a cultura nacional lia o livro do Carlos Drummond de Andrade. As pessoas sabiam quem era. As pessoas tinham noção, não era o povão, mas quem lia jornal sabia. Até porque muitos desses intelectuais, Jota, escreviam um jornal. O Correio da Manhã, antigas edições do Correio da Manhã, teve uma equipe que tinha Graciliano Ramos escrevendo jornal, que tinha Carlos Drummond escrevendo jornal, que tinha Juscelino Greenwald, um dos maiores tradutores de poesia do Brasil, que traduziu os cantos de Ezra Pound, um grande erudito, tudo escrevendo no jornal. Os caras tinham crônicas, várias crônicas de Manuel Bandeira, são maravilhosas. Tem uma crônica sobre a Bahia lindíssima. Foram escritas no jornal, que as pessoas comuns, cidadão, pegavam o jornal e lia. Onde está isso? Cadê? Não tem. Então, da música tá morta. A literatura acabou. As artes visuais. Porque o Brasil teve de Cavalcante. O Brasil fez a Semana de Arte Moderna. Anitta Malfatti
Tarsila do Moral, que a direita não gosta, porque a direita é muito tosca. Especialmente em arte visual, ela não entende nada. Então qualquer arte que não seja estritamente figurativa, ela não gosta. Ah, aquilo ali não vale nada, qualquer criança pintava, isso é uma coisa de imbecil. Visão filistina e burra. Não é assim que funciona. Mas nós tivemos grandes artistas. Hoje tem alguns grandes artistas de renome. Tipo? Beatriz Milhazes, por exemplo. É uma grande artista. Renome mundial. Tem alguns. A Adriana Varjão, que gosta. Eu não gosto. Mas tem algumas figuras aí, Lígia Clark e tal. E ainda tem. Mas menos conhecidas de um público culto, digamos assim, normal, que não tá ali na vernissagem e tal. Cadê? E aí, por que eu fiz todo esse discurso aqui? O que eu tô querendo chegar, meu ponto, para encerrar e passar para você, a cultura brasileira está em crise há muito tempo. Nós temos problemas agudos na cultura brasileira. A cultura brasileira está muito mal. Aí vai o Ministério da Cultura, cara, do governo de esquerda, que supostamente abraça a cultura, né? E aí, qual é a prioridade? Vamos tentar restaurar a cultura brasileira? E não é restaurar a direita, conservador. Não, nada disso, não. Restaurar a grande cultura brasileira que foi feita por vários escritores de esquerda. Não. O que nós vamos fazer? A linguagem neutra. Porque a linguagem neutra agora vai... Minha gente, as pessoas não estão conseguindo nem se comunicar direito. Elas não leem absolutamente nada, estão semi-analfabetas. E os caras estão preocupados em meter um todes. Você chegar lá e falar, todes. O menine. Beleza, você vai falar o menine, mas a música tá uma bosta. O menine, mas a literatura não existe. O menine, as artes visuais ninguém nunca viu. Beleza, aí tá todo mundo aqui falando menine. E daí? É uma percepção muito patético. interessante, né, Ricardo? Porque tem uma diferenciação que sempre vale a pena a gente ressaltar no discurso da esquerda, dizendo naqueles que eles buscam representar. Então, nós queremos representar a periferia, as pessoas pobres, etc, etc, etc. Mas na base, eles buscam implementar uma agenda totalmente desconexa do interesse dessas pessoas. Total. Então, assim, além de importar uma agenda internacional em que eles julgam importante, não sei se para conseguir investimento estrangeiro, não sei se para se mostrar um governo mais progressista e tentar seduzir uma base que flerta com o governo Lula, mas de certa forma ainda não foi totalmente cooptada pela atual gestão, que ainda enxerga o PT como um partido ainda conservador em certos aspectos. Eu particularmente tenho muitas dúvidas, mas a principal delas se concentra justamente nesse questionamento, nessa dissociação entre o público que o PT busca representar e o público que, de fato, ele tenta incutir uma agenda que é totalmente desconexa das suas próprias realidades, né? Eu volto a ressaltar nessa preocupação da Margareth Menezes como ministra da Cultura em discutir uma pauta que sequer é da sua pasta, e também a gente não pode deixar passar em branco uma autocrítica, colocando todo o campo da direita, né? Ainda que tenha suas diferenças, da gestão do Bolsonaro. Sem sombra de dúvidas, o principal calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro foi a total inépcia na questão cultural. Só botou doentes, retardados. Não tem outra percepção, não tem outro adjetivo para se colocar, e perdeu uma oportunidade histórica que possivelmente seria a mais fácil de se criar minimamente um nicho cultural que fosse possível crescer minimamente uma oposição num setor fundamental para a construção de uma identidade nacional que é a cultura, né?